querido, querida, graça e paz. Tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Vamos aqui começando a leitura diária da Escola Dominical. Vamos firme, avante, sempre abundante na obra do Senhor. Sem vacilar, tropeçar, sem se cansar. Vamos continuar falando da palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Essa é a leitura diária desta quarta-feira, dia 26 de abril. O tema de hoje é a murmuração é o combustível do conluio. O texto é Salmos 31, o versículo de número 13. E o texto diz assim: Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Essa é a Nova Almeida atualizada, a versão que eu tenho de posse. Leitura diária sobre a lição que trata sobre motim em família, tá bom? E aí o autor, ele coloca o tema de a murmuração é o combustível do conluio. Mas o que é o conluio? Conluio no dicionário, o significado é cumplicidade para prejudicar terceiros, ou seja, é formar cúmplices com o objetivo de prejudicar tal pessoa, tá? Então ele está dizendo aqui que a murmuração é o combustível da trama, do motim contra alguém, tá bom? Muitos estudiosos acreditam que Salmos número 31, Davi ele está escrevendo em uma das suas perseguições. Ele está sendo perseguido por Saul e ele escreve esse salmo, tá bom? O versículo 13, ele começa com murmuração. Ele diz assim: pois eu tenho ouvido a murmuração de muitos, tá? Ele começa a dizer que o motivo da trama é a murmuração. Ele diz: eu tenho ouvido a murmuração de muitos. Aí ele diz: trama para conspirar, para tirar minha vida. Então começa na murmuração. A murmuração é o combustível da trama, tá bom? E trama é coisa de ímpio. O próprio Davi escreve no Salmo 37, de número 12, diz assim: os ímpios tramam contra os justos. Tramar, arrumar cúmplice para prejudicar alguém, isso não é coisa de cristão não, meu irmão. Se você está dentro desse conjunto, sai fora, porque isso não é coisa de cristão. Os ímpios tramam contra os justos, tá bom? A murmuração é o ventre aonde é gerado a trama, o motim, a rebelião. Número 16, no versículo 1, diz assim: tomou Corá consigo Datã e Abirão. Corá, ele começa uma murmuração, e no versículo 1, ele consegue fazer a cabeça de Datã e Abirão. Já são dois que ele tem com ele para tramar um motim contra Moisés. No versículo de número 2, já são 250 rebeldes que se levantam, que tramam um motim, uma rebelião contra o líder Moisés. Veja como tudo começa. Aí, no versículo 49, já eram 14.600 rebeldes que fizeram um motim, uma rebelião contra Moisés. Olha como isso é uma doença que contamina quem está ao redor. E tudo começa como? Começa com a murmuração de Corá. Ele ganha 2, ele ganha 250, daqui a pouco ele está com 14.000. Isso se chama conluio, isso se chama arrumar cúmplices para se levantar para derrubar alguém. Tudo começou com a murmuração de um. Não seja um Corá que trama, que começa uma murmuração, mas seja um Moisés, que quando há um motim, ele se coloca entre o povo e Deus. Ele é um pacificador. Ele intercede pelos que tramam a própria queda dele. Tá bom? Que Deus nos livre da murmuração na nossa casa. Toda rebelião, a maioria, diria eu,
da cumplicidade para o mal começa com a murmuração. Então, querido, querida, não murmure dentro da sua casa. Não deixe seus filhos participar de reunião de vocês, aonde o pai e a mãe só sabem falar mal da igreja, mal da situação, mal do trabalho, mal de Deus. Ensine seus filhos a não praticarem isso. Que Deus nos livre da murmuração. Fique na paz, Deus te abençoe e seja um amante da escola dominical.